Olá pessoal do YouTube, bem-vindos de volta. Você, isso mesmo, que gosta de RPG de mesa, que está querendo aprender a jogar RPG de mesa com os seus amigos. Talvez você tenha assistido às aulas anteriores onde eu ensinei a como jogar RPG do zero e como narrar suas aventuras favoritas com os seus amigos, seja online, seja presencialmente. E nessa aula de hoje, imperdível, eu vou ensinar você a como criar combates emocionantes para o seu RPG. Tá legal? Então, essa aula está ocorrendo ao vivo no Discord, ok? Então, sinta-se convidado caso você tenha interesse em jogar RPG com seus amigos e não tenha um lugar para participar, participe dos nossos servidores. Todos os links estão na descrição. Então tem o meu servidor junto com o meu amigo Anchor, que é o servidor do Selenos. É um servidor voltado para RPG e literatura. Então se você produz conteúdo, seja contos, novelas, romances, roteiros, se você gosta de literatura de RPG, gosta de fantasia e quer achar um lugar para divulgar seu material, para divulgar suas mesas, sinta-se convidado a participar. Se você gosta de literatura no sentido mais de produção mesmo, você também pode visitar o Reino da Arte. Se você gosta da parte mais clássica da literatura, talvez o Quepos Literário seja uma boa pedida também. Mas eu convido vocês a participarem de todos esses servidores, porque afinal é de graça e você vai conhecer muita gente bacana. Então fica até o final da aula para você entender como criar um combate emocionante para o seu RPG, tá bom? Então, antes de mais nada, o que define um combate de RPG? O que define um combate emocionante? Então vamos lá. Certo. Então, primeiro de tudo, por que você deveria se importar com combates emocionantes? A primeira coisa que eu costumo dizer é que o combate ele é no jogo onde tudo o que você aprendeu, tudo o que você exercitou ao longo da mesa vai ter um objetivo prático, porque aqui a resolução de conflito depende que o personagem que você está controlando ou com as pessoas que você está controlando, né, que você está jogando com, elas vão ter que cooperar com as habilidades que vocês conseguiram até aquele momento e também vão ter que cooperar com o mestre da narrativa para poder observar como se sair bem naquele obstáculo. Muitas das vezes isso também vai pôr o seu personagem à prova. Então, para muitas pessoas, uma parte bastante emocionante, só que, de novo, há maneiras de você tornar isso ainda melhor. E como tornar isso ainda melhor? Bom, primeiro, por que a gente se importa com os combates emocionantes? Eles engajam todos os jogadores, eles aumentam o impacto narrativo, ou seja, geralmente o conflito da narrativa ele atinge o ápice no combate. Por quê? Porque é no combate em que, as coisas se resolvem, ou dois, geralmente o combate se inicia justamente pela ausência de uma resolução, ou seja, os aventureiros estão tentando passar numa ponte específica, mas há um grupo de vigias que está tentando subornar a população. Eles tentam e não conseguem, e vão às vias de fato para resolver esse problema, justamente por conta da não resolução. Não houve uma maneira de diplomacia, não houve uma maneira de suborno, não houve uma maneira que eles conseguiram, de modo satisfatório, alcançar essa liberdade, por assim dizer. Então, eles aumentam o impacto narrativo, mas ainda assim, o que é melhor nos combates e que eu acho que pode ser utilizado a favor da narrativa é que eles transformam encontros comuns em momentos inesquecíveis. Muitas das vezes você lembra de uma mesa, você lembra de uma sessão, até mesmo pelo combate, porque o combate é onde o seu personagem, a sua mesa, os seus amigos, eles vão estar em risco com você. Então, onde há risco, há emoção. Onde há emoção, há lembranças, tá? Então, essa eu diria que a gente tem que iniciar sempre por essa parte, tá? Quando a gente quer definir um combate de RPG. Mas, bom, vamos lá. Mais do que rolar dados, isso mesmo, o combate ele é representado no RPG através de uma mecânica de rolagem de dados. Ou seja,
o mestre vai apresentar um problema, geralmente esse problema vai ser através de um inimigo, de um obstáculo, de uma criatura selvagem, uma armadilha. E os jogadores eles vão ter que rolar dados com base nas suas próprias habilidades, no que eles almejam fazer ao longo do combate, para poder resolver aquele problema. Mas o que eu gosto de falar para todos os jogadores é que não é só sobre rolar e ver o resultado para ver se eles passam ou não. É muito interessante que quando você esteja criando um combate para os seus jogadores, você crie uma sensação de suspense e tensão real. E como a gente faz isso, né? A melhor maneira de você criar um combate é que eu gosto muito, e eu acho isso muito legal, é aquela noção de que você vai colocar a fagulha no estopim, por assim dizer. Aquela fagulha assim, você vai pegar uma cordinha, imagina se ao longo de todas as cenas, de toda a aventura, você estivesse estendendo uma cordinha de couro e você meio que acende a faísca e ela vai aos poucos extinguindo até chegar ao ponto em que ela chega no barril, né? E o estopim é, digamos assim, a explosão. Então você tem que ter, ao meu ver, quando você está, por exemplo, os jogadores eles estão entrando numa masmorra, quando os jogadores estão entrando numa floresta ou então num lugar desconhecido, tem que ter a sensação de que tem alguma coisa errada, de que tem algo acontecendo. Então, por exemplo, você pode colocar para eles ouvirem sons de passos, ouvirem sons de alavancas, ou então ouvir ecos distantes. Aí você pode estar se perguntando, né? Mas, pô, talvez isso não atrase a mesa, talvez isso não deixe a mesa monótona, pelo contrário, porque você está imergindo os seus jogadores numa narrativa em que, primeiramente, eles têm que se sentir dentro do mundo. Porque, se eles não se sentiram conectados com a história, eles não vão se sentir conectados com os próprios personagens. E, portanto, eles não vão sentir medo de perder aquele personagem, porque, na maior parte das vezes, eles vão poder criar outro. Então, você, enquanto mestre, tem que fazer com que ele se sinta não somente no seu mundo, mas se sinta parte daquela aventura, como personagem dele, tá bom? Outra coisa muito importante é que os combates têm que ter consequências relevantes. Muitas das vezes os mestres, e eu até mesmo sou um pouco culpado com relação a isso, eles acabam criando consequências que elas não são de fato reais para os jogadores. Ou são consequências que atrasam, ou são consequências que, digamos assim, de uma forma ou de outra, elas estão ali para dar tempo para o mestre e para os jogadores pensarem numa coisa que está acontecendo ao longo da aventura. Só que o melhor que você pode fazer é dar consequências relevantes. E quais são as consequências que a gente poderia considerar relevantes? São consequências que mudam o rumo das coisas. Então, pense que os jogadores estão indo para cá, eles estão atravessando esse mesmo rio depois de terem combatido os membros das pessoas da milícia que estava vigiando essa barca, só que aí eles acabam entrando numa corredeira, certo? Eles entram numa corredeira e nessa corredeira eles leva eles para um ponto distante, para um ponto selvagem do mapa, e aí eles acabam enfrentando outros inimigos. Então a consequência daqui é que se eles forem derrotados, eles vão ser capturados, eles podem ser raptados e a jornada vai tomar um rumo completamente diferente. E se eles forem bem-sucedidos, eles ainda assim vão ter que lidar com as consequências disso, ou seja, como é que eles vão sair dali, entende? Então muitas das vezes uma excelente maneira para apresentar essas consequências é dar escolhas difíceis para os personagens, dilemas. Eu adoro isso nas minhas mesas. Eu acho que vilões interessantes, eles sempre apresentam dilemas. Ou seja, você vai querer ir a cavalo e abandonar os seus amigos ou o seu tesouro, ou você vai querer ficar e correr o risco de morrer. Você vai querer, por exemplo, tá tendo uma guerra, tá tendo um conflito bem grande na narrativa. Você tem que escolher salvar apenas uma quantidade de pessoas, mas elas estão completamente separadas. Ou seja, salvar uma pode ser... a escolha de salvar uma pode inevitavelmente acarretar na morte de outra. Enfim, várias dessas escolhas você pode apresentar para tornar a sua narrativa mais interessante, tá bom? E a narrativa e a mecânica, elas têm que trabalhar juntas. Os dados, eles são reflexo do jogo, mas o mestre, ele não pode se contentar somente com o resultado. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou jogando e estou pedindo para você, descreva-me seu ataque. Aí você, enquanto jogador, você pode, para aumentar ainda mais a imersão, ao invés de você falar, eu jogo uma bola de fogo, você pode narrativizar
essa ação, ou seja, o meu personagem sente uma fúria pelo que acabou de acontecer, e é como se essa fúria invadisse as veias dele, e ele decide que aquele jorro de sangue dos inimigos vai se transformar em fogo, mesmo que após a morte, e ele então decide jogar sua bola de fogo. E a mesma coisa você pode fazer enquanto mestre também, ou seja, se, vamos supor, tem um paladino, ele rola um dado, e o dado sai 16, 17, por exemplo, ou seja, muito provavelmente ele acertou o alvo. Descreva, não fale simplesmente, você acertou. Descreva, fale assim, uma descrição muito legal, você pode ouvir o som da sua espada, da lâmina da sua espada atravessando o ar à medida que ela corta e dilacera o alvo. Isso torna a narrativa muito mais emocionante. Por quê? Porque a gente está tendo diversos estímulos sensoriais para entender o que está acontecendo. E o RPG ele é muito visual, ele depende do lúdico, mas ele também depende do quê? Dos inputs, ou seja, da quantidade de coisas que você agrega para aquela mesa funcionar, tá bom? Então vamos ver. Contexto narrativo forte. Antes de se perguntar por que você vai entrar em um conflito como jogador, ou então antes de se perguntar como eu vou colocar esse combate para os meus jogadores, se pergunte por que eles estão lutando. Se eles têm motivos fortes por conta daquele combate, se é um motivo drástico, quanto mais drástico ele for, quanto mais envolvente, quanto mais motivador for isso, ele tende a ser mais emocionante. Às vezes, o motivo do combate é por simples sobrevivência. É quem decide ficar com o tesouro, é quem decide ficar com a caça. Às vezes os personagens estão no deserto, eles têm que lutar por uma poça d'água. Algo simples pode se tornar muito portentoso, pode se tornar muito interessante se o motivo for crível. Se aquilo de fato, às vezes o personagem depende daquilo para viver, ele vai lutar até a morte. E esses tendem a ser os combates mais emocionantes. Então, antes de iniciar um combate frouxo, ou seja, aquele combate que não é necessariamente um combate ativo, não é um combate em que as duas partes estão tentando brigar, é simplesmente aquele combate que dois grupos se trombam e por motivo nenhum, ou então por interesses muito mesquinhos, eles começam a tentar entrar num combate. Às vezes pode ter motivos mesquinhos, sim, por exemplo, roubar. Um grupo de bandidos ataca os seus aliados, mas muitas das vezes, antes desse combate iniciar, eles vão tentar render, eles vão tentar fazer uma chantagem emocional, eles vão tentar ameaçar, porque, na realidade, a maior parte das pessoas inteligentes, a maior parte dos personagens inteligentes, vão tentar resolver a informação de alguma forma antes de partir para o combate. E é muito interessante saber o que está em jogo. Sempre no combate, um lado deve sair perdendo. E às vezes os dois lados saem perdendo. O que é mais legal aqui não é necessariamente você punir mecanicamente o jogador, mas você pune ele de um jeito diferente. Por exemplo, você coloca peso na consciência daquele personagem, você começa a trabalhar com a personalidade dele, você começa a trabalhar não somente os pontos estratégicos, mas também o fato de que ele está sendo fadigado pelas intempéries que estão sendo apresentadas a ele. Enfim, todo esse combate, essencialmente, ele tem que afetar a história de uma maneira ou de outra. Então, seja a história que está sendo contada pelo mestre, ou seja, uma quest, uma missão específica, uma campanha específica que os personagens têm que alcançar um lugar, alcançar um objeto, resgatar alguém, seja a história pessoal de cada um deles, porque na nossa narrativa o ideal é que a gente junte, entrelace isso para que fique seamless, em inglês a gente chama assim, que fique basicamente orgânico, fluido e fique mais interessante. A dica aqui, muito, muito boa, introduza ganchos emocionais antes do combate. Isso é muito bom. Ganchos emocionais são aqueles ganchos que, tipo assim, por exemplo, o combate ele começa porque um personagem de um jogador, sei lá, um outro jogador, ou então um NPC, um outro personagem foi, sei lá, capturado e está sendo ameaçado de morte. Por exemplo, é muito comum que a gente, como mestre, principalmente os mestres mais veteranos, a gente gosta de fazer isso. A gente acaba
dando elementos para os jogadores ao longo da mesa para que eles se conectem com o mundo. E a maior parte dessas conexões vem através de objetos vivos, ou seja, pessoas e animais. Então um pet, por exemplo, um cachorrinho, um lobo, uma raposa, um dragão, quem sabe, um cavalo, uma montaria, uma outra criatura fantástica. Você vai fornecendo isso, ou então objetos. Esses objetos você dota ele, por exemplo, um personagem foi salvo durante o incêndio que estava acontecendo no vilarejo dele, e ele faz um canário de madeira para entregar para um dos aventureiros como agradecimento. Ou seja, você vai dando esse valor simbólico. Então, quando isso está em jogo, o personagem ele fica mais apegado, consequentemente, o jogador também, porque ele sente que ele tem algo a perder. Então, esses ganchos emocionais, de novo, às vezes não é uma perda necessariamente de dinheiro, ou então, sei lá, uma questão de vida ou morte. Não, algo simples pode ser muito bem engajante para um combate, e isso, consequentemente, torna a narrativa, torna a campanha mais interessante. Tá bom? Então vamos lá. Nem todo combate é matar até o fim. Isso é muito interessante também, e eu diria que é muito interessante mais para os jogadores quanto para os mestres, porque o que costuma acontecer? O mestre, ele apresenta um combate tendo a intenção de matar, de que todos os jogadores da mesa dele ou matem aquele grupo de personagens, ou vice-versa. Mas na maior parte das vezes, que a gente chama de, em inglês seria tipo assim, TPK, ou seja, Team Player Kill, ou seja, quando alguma coisa acontece e todos os personagens morrem, isso não é o ideal. Por quê? Porque sim, pode acontecer, às vezes um desastre, às vezes algum inimigo muito forte pode enfrentar os jogadores, mas as consequências, nesse caso, surgem de que o combate fica muito mais interessante quando você tem outras ameaças. Existe aquela famosa frase, né? Existem coisas mais terríveis do que a morte. Então já pensou se o seu personagem for, digamos assim, se o personagem dos jogadores, ao invés deles serem mortos pelo grupo de bandidos ou pelo líder da masmorra, eles são capturados e começam a trabalhar nas minas como escravos dessas criaturas horríveis. E aí perceba que você vai criando ganchos para eles continuarem, mesmo tendo a derrota. A mesma coisa serve para os NPCs também. Então, se você é mestre, dê sempre um personagem para os jogadores que não é completamente, como eu posso dizer, straight, não é completamente, como eu posso dizer, incorruptível, sabe? Dê aquele personagem que está disposto a pensar no outro lado, que está disposto a hesitar. Muitas das vezes eles podem vir para o lado aliado, e é muito satisfatório quando a gente tem um arco de redenção incluído na mesa também. Seja com um jogador do mal, né? Um jogador do mal que vai pro bem, seja com um personagem NPC do mal que vai pro bem, ou então vice-versa, o contrário. Tudo isso agrega valor à mesa. E o mais interessante também é que um combate ele pode ser emocionante também se for fuga. Principalmente se você quiser fazer uma mesa onde há muita coisa em jogo, muita coisa em risco, as perseguições são incríveis de fazer e pouquíssimos mestres exploram. A maior parte dos mestres de RPG acaba criando combates estáticos, ou seja, é a luta na taverna, é a luta no rio, é a luta na masmorra. Mas e se esse combate ele for sendo trabalhado, digamos assim? E se, por exemplo, a gente está no riacho e aí o combate está ocorrendo enquanto os personagens estão indo a caminho de uma catarata gigantesca, por exemplo. Então olha os riscos envolvidos, olha a dinâmica que fica. E se os personagens estão tentando resgatar uma princesa que foi raptada e eles têm que seguir com seus cavalos e perseguir ferozmente um grupo de orques pela floresta, por exemplo. Então, olha só, isso também é um combate. O combate não inicia quando, por exemplo, rola iniciativa. Ele pode iniciar muito antes disso, e você, como mestre, pode dar esse tom de combate também, tá? Uma outra coisa muito interessante é que eu sempre gosto de colocar algo para os personagens cuidarem, ou seja um tesouro, seja
um dogma, seja um artifício, seja até mesmo um outro personagem que eles podem proteger. Muitas das vezes os personagens gostam de sentir que eles estão fazendo um papel na vida de outras pessoas dentro do jogo também. Então isso pode ser para com os outros personagens jogadores, mas pode ser para com os NPCs. Então, por exemplo, um pupilo, um escudeiro, um aprendiz, um órfão, uma pessoa que às vezes ajudou muito o personagem na sua backstory, ou seja, na sua história anterior. E agora depende do personagem, ou seja, aquele mentor que já tá velhinho, aquela vovó feiticeira que ajudou o personagem a ganhar suas habilidades e agora tá com ele, porque não tem mais ninguém. Enfim, esse tipo de coisa é muito bom, porque, novamente, reforça a conexão que o personagem do jogador tem que ter com aquele mundo e, consequentemente, você, enquanto mestre, ganha ferramentas para engajar o jogador, por bem e por mal. Outra coisa que é muito interessante também é o que a gente chama de interromper rituais, ou seja, há algo acontecendo que precisa ser parado. Então pode ser um ritual, por exemplo, um sacrifício mágico, pode ser numa escala muito grande, como uma guerra, ou seja, uma guerra está prestes a acontecer, ou então uma guerra está acontecendo, os personagens dos jogadores precisam interrompê-la. Então tudo isso você pode utilizar a seu favor. O que eu gosto de fazer, por exemplo, é que eu gosto de fazer... tem dois tipos, né, de interromper rituais, né, esse arquétipo, essa clichê de interromper rituais, que é aquele, uma entidade específica, seja uma pessoa só ou várias pessoas, um grupo de pessoas, uma organização inteira, está tentando realizar um objetivo. E aí, à medida que eles vão realizando, os sacrifícios vão se tornando maiores e, consequentemente, a brutalidade vai aumentando. Tem esse, que eu não gosto tanto de fazer. Já tem o segundo, que eu gosto muito mais, que é tipo assim, não acontece nada, você sabe que, por exemplo, não está tendo nenhum sacrifício do tipo, nem nada do tipo, porém, quando chegar no final, a desgraça vai ser total, vai ser uma calamidade, ou seja, a vida de milhares, até mesmo milhões de pessoas estão em risco. Isso é muito bom, porque dá aquele contraste que, por exemplo, a gente gosta muito de ver em histórias investigativas, aquela coisa de que às vezes está tendo um evento, uma celebração, e por cima, pela superfície, não está acontecendo nada. Mas por baixo dos panos é uma conspiração muito grande que está acontecendo. Se vocês viram o filme do Dungeons and Dragons, por exemplo, Honor Among Thieves, né, Honra entre Ladrões, você deve se familiarizar bastante, porque naquele filme, justamente o arco final dele está relacionado a isso, o que é muito interessante. Então é isso. Vamos continuar. Certo. Deixa eu só ver aqui um momentinho. Só um momentinho. Pronto. Acho que agora mais pessoas vão entrar aqui no nosso aulão. Mas voltando. Como criar um combate de fato, né? Você deve estar se perguntando, tá, você me mostrou conceitos, certo? Conceitos que podem ser utilizados e estruturas e itens e arquétipos que você pode utilizar de um jeito ou de outro. Mas como é que a gente faz esse combate de fato acontecer? Eu gosto muito, tá, de ação com ritmo narrativo. Ou seja, o combate conta uma história. É muito importante que o seu combate seja um capítulo na jornada dos personagens e não um obstáculo. Porque eu vejo que muito mestre faz isso também, que é o seguinte: o combate está acontecendo, ele começa, porém, ele não progride nada na narrativa. Os personagens não saem de lá descobrindo nada, não há um impacto de que o que eles estão enfrentando é de fato algo perigoso. É simplesmente o ato de, tipo assim, nossa, nós temos que alcançar aquele vilão, mas este grupo de bandidos está no caminho. Explore mais, dê mais conexão, dê o senso de que vocês estão a cada passo mais próximo de cumprir o objetivo, ou então às vezes de falhar. Então os combates vão ficando mais
urgentes com isso. E, de novo, descreva ações com emoção, não só resultados. Então aqui o objetivo é que você estabeleça uma sincronia narrativista com os jogadores e também, se você for um jogador, você pode propor isso para o mestre, de modo que, às vezes, o combate, em muitas ocasiões, a melhor coisa que você vai poder fazer é justamente dramatizá-lo, ou seja, por exemplo, você pode falar durante o combate, você pode ultrajar o inimigo. Quem gosta de jogar com classes mais que exigem mais de roleplay, ou seja, que exigem mais de interpretação, por exemplo, se você for um bardo, se você for um nobre, se você for não sei, algum outro tipo de classe que depende mais da lábia, você pode usar isso ao seu favor. E outra coisa também é alternar momentos intensos com momentos calmos. De nada adianta você encher a mesa de combate se se os jogadores não têm tempo de descansar. Então não adianta, às vezes na sua cabeça pensa assim, nossa, eu vou mostrar para os personagens que essa região é muito difícil, é muito sinistra, consequentemente eu vou colocar vários combates ali. Isso cansa os jogadores. O que você pode fazer é criar um suspense e levá-lo ele à 10ª potência, sabe? E até o ponto em que os jogadores ficam tão agoniados e quando eles menos esperam, o combate inicia. E o que você pode fazer também é pegar um combate só, mas deixá-lo lento. Isso eu gosto muito e muitos mestres não fazem isso. Então é uma dica de ouro aí para quem está assistindo, que é o seguinte, pegue um combate e faça-o se transformar num combate de dias. Aí você pensa assim, nossa, como assim? Por exemplo, um que eu gosto muito que eu já fiz na minha mesa. Os personagens entram num covil de um dragão e assim que eles entram no combate, eles têm que lutar para sobreviver, não é para derrotar o dragão. Então eles ficaram lá, eu rolei a iniciativa e a gente ficou uma sessão inteira eu narrando, porque ficava esse jogo de gato e rato deles usando, né, se escondendo, se entremeando pelas estalactites e estalagmites, pelas construções naquela masmorra em que eles estavam. Eles tinham que usar do próprio cenário, por exemplo, os personagens, outros tipos de aventureiros que morreram e deixaram seu recado. E aí no final eles foram explorando o máximo para ver se conseguiam, esperavam o dragão dormir, ficava naquele suspense, o que é melhor fazer. Ou seja, isso é um combate que durou muito tempo. No final, uma dica, né, um elemento que eu propus é que em uma das ameias daquele castelo em ruínas, naquele castelo subterrâneo, né, tinha uma balista, ou seja, aqueles arpões gigantescos, sabe, em formato de besta. E aí o que acontece? Se um dos jogadores conseguisse alcançá-lo, ele poderia ter uma chance de derrotar o dragão. E como o dragão ele era muito, muito feroz, e aquilo já tinha se transformado no covil dele, havia diversas piscinas de enxofre ao redor de toda a masmorra. Então, se eles conseguissem avariar o dragão de modo que ele caísse numa daquelas piscinas de ácido, eles conseguiriam escapar. Então perceba, é um combate relativamente simples, apesar dele ser épico no sentido de que o inimigo, que é um só, é muito poderoso. Então, aqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu estendi o combate ao ponto de que ele ficou muito, muito longo e muito intenso, porque cada passo era uma questão de vida ou morte. E no final foi muito legal. No final, um dos personagens se sacrifica, ele atira no dragão. O dragão pousa ainda com a seta da balista encravada nele. Um dos personagens pula em direção ao olho dele e se sacrifica, caindo numa piscina de ácido e salvando o grupo. Ou seja, apenas um combate, um inimigo. Aí você deve estar se perguntando assim, e se eu quiser trabalhar, por exemplo, com múltiplos inimigos? Isso é muito interessante, por exemplo, para quem quer trabalhar a questão de guerra. Vou dar um exemplo. Você vai participar de uma guerra com os seus aliados, ou então, às vezes, é uma guerra entre personagens, mas enfim, geralmente é uma guerra cooperativa, ou seja, você junto com seus amigos contra um exército inimigo. Então o que vai acontecer? O que você pode fazer?
Eu gosto muito de citar o Senhor dos Anéis, porque eu acho que o Senhor dos Anéis é um ótimo exemplo disso. Na comitiva, que tem como objetivo proteger o portador do anel, que é o Frodo, ao longo, né, ao longo da jornada, eles vão encontrando os conflitos, o exército de Sauron. Então eles encontram Nazgûl, orcs, enfim, vários e vários inimigos. E muitas das vezes eles se separam e têm que participar de embates antes de prosseguir. Seja porque eles têm que defender cidades, seja porque a cidade precisa ser evacuada. Então o que eles fazem? Cada um fica responsável por uma grande parte. Isso eu acho muito legal. Ou seja, você vai ser o capitão de uma parte dessa estrutura narrativa que vai ter como papel antagonizar o que está sendo combatido, por assim dizer. Então eu gosto muito de dar agência para os jogadores nessa parte e também de dar consequências ainda assim terríveis para eles. Então essa coisa de tipo, você tem grandes poderes, mas com eles vem grande responsabilidade. Você está... Agora não é somente a sua vida, é a vida de centenas de personagens que pode estar em risco se você errar aqui. Então isso é excelente, tá? Outra coisa também deixa espaço para improviso dos jogadores. A mesa não é só o mestre que, digamos assim, orquestra o combate. Na mesa de RPG, o jogador também tem que ter espaço para brilhar. E eu gosto de dizer que os melhores jogadores não são aqueles mais fortes, são aqueles que são mais criativos para utilizar o cenário ao seu favor. Como assim? Por exemplo, se você vai numa masmorra, quase sempre você vai encontrar uma tocha, certo? Ou então archotes, que são as tochas que ficam presas na parede. Por que não, durante um combate, um personagem, por exemplo, que é um elfo, tenta apagar as tochas? Ou então tenta jogar as tochas para longe e ficar nas sombras e fazer todo mundo de bobo, por assim dizer. Ou então, sei lá, vocês estão num combate num salão real e o personagem está sendo cercado, o grupo do personagem foi cercado por um grupo de inimigos disfarçados. Aí ao invés dele tentar atacar um por um, ele pensa assim, cara, eu vou olhar para cima e vou ver se tem um lustre, por exemplo. E se tiver um lustre, eu vou tentar arremessar uma adaga no lustre para que ela caia em cima dos inimigos. Ou então eu vou tentar deslizar pela escada. Ou então, sei lá, você pode ter inúmeras e inúmeras situações em que você incentiva o jogador e muitas das vezes o próprio jogador vai ter uma solução também para você desafiá-lo ainda mais. Então isso só reforça o quão emocionante fica o combate ao longo da narrativa, ao longo da mesa, tá? Então vamos lá. Próximo. Uma coisa que eu gosto de fazer muito também, e que muitas pessoas acabam ignorando, o campo de batalha importa. Muitas das vezes, o campo de batalha ele é considerado como algo estático. Por exemplo, a famosa briga de taverna. Muitas das vezes, nenhum elemento da taverna é utilizado. Nenhum elemento. Então, por exemplo, por que você não usa as mesas, o fato de ter um monte de gente, de começar uma porradaria desenfreada? Ou então, sei lá, você está numa masmorra e, sei lá, tem uma ponte, como você está vendo aqui, uma caverna que tem uma ponte. Ou seja, o risco aqui, ele também é um favor. A altura também é um inimigo. Então o campo de batalha, ou seja, o ambiente, ele também pode ser utilizado como um personagem na narrativa, como às vezes um adversário, às vezes um aliado. Geralmente a gente fala, né? I have the high ground, I have the power. Eu tenho o terreno alto, eu tenho o poder. Então faça com que os personagens possam explorar o terreno ao seu favor, mas faça também que se eles derem mole, os inimigos também tomem. Então, por exemplo, você está vendo a ponte ali? Tá vendo que dois personagens estão no meio da ponte? Vamos supor que você descreveu exatamente essa situação. Os personagens inimigos são goblins, que são chatinhos no começo, mas eles não são inimigos terríveis. Porém, às vezes um dos personagens subestimou a capacidade desse Goblin, e ao invés de você, enquanto nós falar que o Goblin ataca um dos jogadores, você pode falar, ó, o Goblin vai em direção às cordas da ponte e ataca as cordas, por exemplo. E aí, meu amigo, você vai causar o desespero. Por quê? Porque você utilizou o cenário a seu favor. A mesma coisa pode ser utilizado para os outros personagens. Isso vai causar agravamentos, né? Vai causar obstáculos que os jogadores vão adorar resolver. Porque, de novo, isso é uma mesa emocionante. Então, terrenos perigosos, por exemplo, pode ser uma... Eu gosto muito de God of War, aquele jogo clássico do PlayStation, né? Onde o Kratos tem como objetivo derrotar os deuses, né? O deus da guerra.
ele tendo se transformado, né, depois do Deus da Guerra. Vários momentos ao longo do jogo, você está escalando e está enfrentando os inimigos. Você está num lugar específico, por exemplo, você está usando aquelas cordas assim para ir de um lugar para o outro e tem inimigos ali. Use isso também na sua mesa. Combates não só a pé, mas combates a cavalo, em carroça. Se for uma narrativa mais doida, quem sabe um combate em cima de uma criatura doida que voa, ou então em cima de um sei lá, num navio, ou então um combate que ele acontece, sei lá, numa estrutura arcana que se move. Isso causa esses momentos, eles quebram, né, como eu posso dizer, eles quebram a chatice, eles quebram o fato de que a mesa, por exemplo, às vezes está combate a pé, combate a pé, combate a pé. Às vezes ele muda, por exemplo, de ambiente. Agora é no gelo, agora é no deserto, mas essencialmente ainda é o combate a pé. Se você muda isso um pouco, se você faz um combate, por exemplo, mais vertical, mais diagonal, ou seja, sei lá, os personagens estão subindo uma montanha e tem um gigante jogando bolas de pedra, ou então, sei lá, meteoros, não sei, jogando catapultas em direção a ele. É um combate, mas é um combate muito diferenciado, então use isso ao seu favor. Outra coisa, eventos dinâmicos. Então, lava subindo, prédio desabando. Às vezes os personagens vão ter que lidar com esses problemas enquanto eles estão combatendo. E isso sempre gera momentos incríveis da narrativa. Então vamos para o próximo. Inimigos com personalidade, tá? Então a primeira coisa, se os inimigos são muito legais, você vai querer, como eu posso dizer, você vai ficar ainda mais motivado de superá-los. Porque ele vai representar os melhores inimigos, eu gosto de dizer, os melhores vilões estão certos. Ou seja, um vilão muito bom, geralmente ele vai ter uma motivação tão forte do ponto de vista lógico, filosófico, que os personagens dos jogadores vão ter muito pouco com o que refutá-lo, sabe? Às vezes eles vão poder, por exemplo, eles vão discordar na metodologia, mas vão ver o sentido daquilo. Então eu gosto de fazer com que os meus vilões, eles tenham filosofias, eles tenham éticas, eles tenham dogmas que eles fazem sentido. Você entende, você pode não concordar com o que ele está fazendo, com o que ela está fazendo, mas você entende o porquê dele estar ali. E esses personagens tendem a ser muito bons. Por quê? Porque um personagem assim, ele cativa os outros jogadores a pensar numa melhor forma de resolver aquela situação. E ainda assim, às vezes, isso pode acontecer também, a narrativa ela vai ficar mais cinzenta. Ou seja, qual é o lado? Será que a gente está falando de bem contra o mal aqui? Ou será que a gente está falando de uma guerra de interesses? E muitas das vezes os jogadores vão ser jogados para um lado e para o outro por você enquanto mestre, ou às vezes por decisão própria mesmo. Então dê voz, motivações e fraquezas. Como, por exemplo, as vozes, eu gosto de fazer sempre aquelas vozes caricatas. Você pode fazer aquela voz grave. Lembrando que para fazer voz grossa, voz grave, o que você faz? Ó? Queixo assim para baixo, ó. Se aproxima, fala com calma. Os inimigos sempre falam dessa forma, convictos. Eles têm que ter um ar altivo, ou então um ar ardiloso. É quase como se você percebesse na voz o quão vilanesco ele é. Então, você tem que dar essa motivação pros vilões, porque essa motivação vai resvalar nos jogadores. Um vilão com boas motivações faz os jogadores pensarem em boas motivações também. E mais importante, os vilões têm que reagir aos jogadores. Ou seja, o vilão, ele, digamos assim, é o grande inimigo da história. Então ele tem que reagir. Qual é o próximo passo? Será que ele está um passo à frente? Será que ele está um passo atrás? O que os jogadores estão fazendo? Como ele está reagindo? Para onde ele está movendo o seu exército? Para onde ele está movendo o seu grupo? Então tudo isso ajuda você a montar um vilão e, consequentemente, uma narrativa que é mais interessante. Outra coisa, use frases de efeito, é muito bom. Por exemplo, um vilão que ele sempre tem uma frase de efeito incrível. Então, tipo assim, um dos vilões que eu já trabalhei, ele costumava falar assim, ó,
não chore, o choro não vai te ajudar aqui. E assim, algo simples, sabe? Pode até ser clichê, mas esse clichê eventualmente vai fazer sentido. Você pode, às vezes o jogador pode até rir, mas é aquilo, ele ri porque ele ainda não sabe as consequências daquela frase. Então, quando é uma frase de efeito, ou seja, que antecede o sofrimento para os jogadores. Por exemplo, ele vai fazer, sei lá, os jogadores foram capturados, eles tentaram fazer uma incursão e eles foram capturados e agora eles não têm a possibilidade de fugir. Então, como se fosse, como eu posso dizer, como uma forma de fazer eles pagarem, o vilão decide escolher um deles para morrer. Vocês devem estar se pensando assim, nossa, isso é parecido com alguma coisa, né? Sim, se vocês já assistiram The Walking Dead, você sabe do que eu estou falando. O que faz o Negan ser tão interessante quanto personagem? É que ele tem o famoso taco de beisebol. E ele tem aquele joguinho que ele faz. Unidunite, salame, mingue. Percebe? É muito infantil, né? É tão clichê, mas se você ver a cena, ainda mais depois de tudo que acontece, aquela cena é aterrorizante até hoje. É uma das cenas mais legais da televisão que chocou muita gente, inclusive eu, né? Ele pega lá e ele fica brincando com as pessoas, todo mundo ajoelhado, cercado de pessoas como reféns, e ele brincando lá, unidunite, salame, mingue, meu sorvete, colorido, escolhido, foi esse aqui. Aí depois ele muda. Mas como eu sou blá, blá, blá. E aí ele fala, né? Você pode chorar, você pode gritar. E aí, você vai gritar. E, tipo, ele fica fazendo isso e, tipo assim, você pensa assim, nossa, é tão... No papel, na teoria, só é tão clichê, mas acredite, isso funciona. As pessoas usam isso nos seus livros, nos filmes, porque esses jargões fazem com que você se lembre do personagem. Então, é muito interessante você saber que os monstros, eles também têm histórias. Às vezes você pode usar isso a seu favor pra fazer com que os personagens tenham culpa. Eu acho isso muito interessante, trabalhar essa coisa do fardo, principalmente para narrativas mais sombrias. Ou seja, para você salvar alguém, você vai ter que sacrificar outra pessoa. Então nunca vai ser aquela coisa de mão dada, né? Ou seja, você sempre vai... sempre haverá um custo para o que você faz. Eu sempre gosto de fazer isso nas minhas mesas. Eu recomendo que você faça também. Então vamos lá. Outra coisa muito importante também é trabalhar consequências reais. Ou seja, a vitória a que custo? Uma coisa que é muito bom salientar é ferimentos persistentes. Às vezes, principalmente para narrativas mais longas e que os personagens estão mais poderosos, o personagem toma uma porrada daquelas e você não vê a consequência disso. Você pode até ver nos dados, por exemplo, você tomou 20 de dano. Mas como é que seria 20 de dano? Certo? Na minha mesa, por exemplo, se você sempre vai tomar um ataque num lugar específico, eventualmente isso vai gerar cicatrizes. Você pode, por exemplo, ficar meio, como posso dizer, rígido, né? Ou seja, você vai perdendo os movimentos. Às vezes, por exemplo, você toma um ataque no rosto, você perde um olho. Então eu gosto de fazer isso porque os jogadores, vale salientar, que os jogadores também gostam disso. Ou seja, perdas irreparáveis. Porque quando ele sente que ele pode realmente perder aquilo que ele gosta, aquilo que ele tem, ele começa a tomar mais cuidado. Consequentemente, ele começa a ficar mais conectado, ele começa a pensar melhor. Então, isso num combate é muito interessante. Outra coisa também, novas ameaças reveladas. Eu sempre gosto que um combate revele outra ameaça. Às vezes, múltiplas ameaças estão trabalhando contra os jogadores. Às vezes, não é necessariamente nem uma ameaça negativa no sentido de que não é um inimigo, não é um vilão. É sim uma pessoa que está tentando proteger o seu reino e fecha a cidade. Mas, se eles fecharem a cidade, a tropa dos aliados não vai conseguir encontrar abrigo e também vai acabar consigo mesmo. Então, de novo, sempre que você encontrar esses dilemas, tente trabalhar isso com os jogadores e se você for recompensá-los, recompense de maneira significativa também. Eles têm que sentir que aquele combate, sabe, foi tipo, acabou, sabe? Tem que ser um combate que fazem eles suspirar no final, sabe? Suar, transpirar, que fazem eles pensar. Mas recompense eles de maneira apropriada. Não dê somente um nível, não dê somente... beleza, agora você se recupera, aqui aos pontos, aqui são os tesouros. Não, dê algo mais. Dê a capacidade deles se expandirem, né? Expandirem seus próprios personagens no seu universo.
Então vamos lá. Ritmo e duração. Com relação ao combate, para mim, a duração ideal de um combate é nem longo demais, nem superficial. Então, eu gosto de fazer os meus combates curtos e intensos. Ou seja, se você fizer um combate com um boss, com um chefão, aí sim você pode deixar ele longo. Mas se você deixar ele curto e intenso, ou seja, deu uma maneira daquele combate ser resolvido de forma muito rápida para os dois lados, mas aquela resolução é mortal. A dica que eu dei antes, por exemplo, da ponte, a dica que eu dei, por exemplo, da barca, e aí você pode jogar o inimigo para fora. Então, mas, de novo, isso também tem que as pessoas, né, os personagens também vão estar sujeitos a isso. Essa intensidade na ação, ela causa um efeito muito, muito positivo para os jogadores. E outra coisa, ó, mantenha o foco, evite o modo automático, sempre quebre o ritmo, ou seja, agora é você, agora é você, agora é você. Não faz isso, faz tipo assim, ó, agora você vê a lâmina vindo em sua direção. E aí, é uma maneira, perceba, eu não descrevi que o personagem foi atacar, eu descrevi que a lâmina foi atacar. Mas aí ele já fica, tipo, nossa, quem vai me atacar? Sabe? Vocês começam a ver um brilho. Ao invés de eu falar, tipo assim, o inimigo conjura uma bola de fogo na sua direção. Eu só começo a falar, vocês veem as suas próprias sombras se agigantando à medida que um fogo surge no clarão à frente, por exemplo. Usar a trilha sonora, por exemplo, e gestos para criar atenção, então para ilustrar como a batalha está ocorrendo, é muito bom. Então você pode descrever a espada, a maneira como elas se encontram, a flecha. Não tenha vergonha, o RPG ele também é uma parte de expressão. Muito disso é expressão corporal. Você pode fazer personagens que são mais carrancudos, você pode fazer personagens mais altivos, você pode fazer personagens mais ligeiros. Tanto interpretando, né, seu personagem, como interpretando suas ações como aquele personagem. Então um personagem mais ligeiro, talvez ele não parta para o combate direto, ele tente contornar, ele tente flanquear ou até mesmo fugir, por exemplo. Enfim. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente quando a gente está se aproximando do final da nossa campanha, é combates simultâneos em diferentes locais. Eu adoro fazer isso. Divisão de grupo com objetivos paralelos. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei de guerra, eu adoro fazer nesse sentido. Tem duas posições que são importantíssimas para o exército aliado e que, se eles perderem, vai ser um custo muito grande. Então, cada jogador deve decidir para onde eles têm que ir se formar, formar subdivisões para tentar alcançar aquele objetivo. Outra coisa que é muito bom, e que eu gosto de fazer, separar os jogadores nas masmorras. Então, eles vão encontrar o chefe final, porém ele usa um artifício, um artefato que joga eles para uma outra dimensão onde eles estão separados e têm que lutar para se encontrar. Então cada um está de um lado, e aí eles podem explorar ainda mais a habilidade deles, eles podem explorar ainda mais a perspicácia do vilão, podem saber como lidar com eles. Eu adoro fazer isso. Então a gente geralmente começa primeiro dividindo o grupo com objetivos paralelos, mas de novo, eles não são objetivos que visam coisas diferentes ou coisas opostas. Eles visam a mesma coisa, mas eles têm, digamos assim, uma nuance de diferença às vezes, no sentido do resultado final. Relógios de tensão, adoro isso. Relógio de tensão é o seguinte, vocês têm até tal dia, por exemplo. Então, sei lá, ficamos sabendo por uma carta que o rei vai ser assassinado. Vocês têm 5 dias para avisá-lo. Só que é o seguinte, nós não sabemos onde ele pode estar. Ele pode estar tanto na capital quanto no reino vizinho. E aí, o que vocês fazem? Por exemplo, condições em tempo real. Então, sei lá, ela vai mudando à medida... E sei lá, por exemplo, tem um inimigo, um vilão, e ele tem uma filactera. E para vocês destruírem ele, para ele ir enfraquecendo, vocês têm que encontrar a filactera que é protegida em calabouços. Então tudo isso você pode usar ao seu favor nesses combates simultâneos que conseguem escalonar o seu conflito para outros, assim, para níveis muito grandes e muito satisfatórios, tá? Então é isso, tá? Agora é a sua vez. De novo, as dicas que eu dou e reforço aqui. Combate, ele pode ser emocionante, ele não é só sobre rolar dados, ele é sobre interpretação também. Você enquanto mestre, você enquanto jogador, sempre fica aberto à improvisação e
participe, convide os seus amigos a participar também dessas discussões, participar. Como é que a gente pode melhorar a mesa? O que vocês acham de eu usar uma trilha sonora? Por exemplo, eu estou usando agora um fundo. Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas isso é tão brega, isso é tão... Será que isso contribui mesmo? E a verdade é que contribui. Você pode se fantasiar, você pode pegar a trilha sonora do seu jogo favorito, você pode pegar livros específicos, dados específicos, usar efeitos sonoros. Tudo isso contribui para um combate mais emocionante. E quando você incentiva isso, a chance dos seus jogadores fazerem o mesmo também aumenta. Então espero que vocês tenham gostado. Lembrando, participem dos servidores dos nossos parceiros. Se você quer aprender a jogar RPG, confira os vídeos anteriores, onde eu ensino a como jogar RPG de mesa do zero e como narrar. E agora você aprendeu a como narrar combates, como criar combates emocionantes para os seus jogadores, certo? Lembrando, entre nos nossos servidores do Discord, se inscreva no meu canal também, eu estou fazendo vídeos direto sobre literatura. Se você gosta de horror cósmico, eu tenho uma playlist especial com um título de Especial Lovecraft, onde eu analiso todos os contos que o H.P. Lovecraft escreveu. Eu estou quase terminando, eu sou um dos únicos canais, eu acho que eu sou o único brasileiro que está fazendo vídeo resumindo todas as histórias do H.P. Lovecraft. Já já eu vou fazer outros vídeos de outros especiais, vou continuar com as minhas resenhas, vou convidar amigos também. A gente também tem as nossas mesas de RPG próprias. Por exemplo, eu narro a Saga do Coração Partido, que vai ter uma live incrível amanhã, continuando a nossa jornada. Então se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá? E eu vejo vocês em breve em outra live. Até mais!